Ao programa Pânico da Jovem Pan desta terça-feira, a deputada federal Joyce Hasselmann afirma que há motivos para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e critica a aproximação com o Centrão. A reportagem é do Vinícius Moura. A deputada federal Joyce Hasselmann disse que a Câmara só não abre um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro porque não quer. Ex-aliada do presidente, a líder do PSL participou nesta terça-feira do programa Pânico da Jovem Pan. Para a parlamentar, um dos motivos para a abertura de um impeachment contra Bolsonaro seria a acusação do ex-ministro Sérgio Moro da tentativa de interferência na Polícia Federal. Só não anda um processo de impeachment porque a Câmara não quer, porque os motivos para um processo de impeachment, os crimes de responsabilidade, ele já cometeu. Ele cometeu uma interferência direta na Polícia Federal. O Sérgio Moro denunciou essa interferência. Depois de denunciar a interferência, o Supremo veio e barrou a nomeação. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram o poste do Ramagem, colocaram o sub do Ramagem para fazer tudo o que o Ramagem manda, a mando do presidente. Isso é uma interferência clara na Polícia Federal. Joyce Hasselmann também acusou o presidente de tentar recriar um novo mensalão, esquema de compra de votos de parlamentares denunciado no governo Lula. Segundo a deputada, Bolsonaro está entregando cargos importantes do governo para o pior da classe política. Nunca houve um presidente na história que fez tanta lambança quanto o Jair Bolsonaro. Nunca. Mas ele não montou o Petrolão, não montou o mensalão. O Petrolão não montou, mas o mensalão ele está tentando, né? Costurando ali com o Centrão, entregando o Banco do Nordeste para um, entregando a Docas para outro, entregando o Codevasf para outro. Então ele se alia ao que tem de pior. A turma que fez parte do mensalão e do Petrolão entrega cargos importantíssimos no governo. Joyce disse que se desiludiu com Jair Bolsonaro logo no início do governo. De acordo com a deputada, o afastamento se deu após as investigações da prática de rachadinha contra o filho do presidente Flávio Bolsonaro e da tentativa de interferência na liderança do partido dela, o PSL. Ô Constantino, por incrível que pareça, o PSL é um partido que era do governo, era do presidente da República, ele está sem partido e aí parece um monstrengo. Integrantes do partido concordam, outros discordam em relação ao impeachment. Isso aí, virou uma confusão, né? E lá atrás chegamos a denunciar, eu cheguei a falar que era uma briga talvez desnecessária que o presidente estava comprando no meio de uma tentativa de governar um país. Mas fica claro que alguns ali estavam realmente próximos a ele, talvez por interesse. Veja, eu discordo respeitosamente da deputada Joyce Hasselmann, não só não há evidência alguma de crime, aliás, é uma prerrogativa do presidente indicar o diretor-geral da Polícia Federal e tratar esses indicados como marionetes do presidente seria depreciar muito um currículo sólido que eles possuem e o respeito perante a instituição que eles têm, né? Como também não há clima, além de não ter crime, não há clima para impeachment, não tem ninguém na rua pedindo isso ou nem mesmo pressão popular grande, virtual, que seja em época de pandemia. Então isso aí é muito mais um desejo da deputada do que uma análise, na minha opinião, sobre ele articular com o Centrão, com gente que não deveria. Isso é uma opinião dela, mas é até curioso que muita gente pressionava o governo justamente pela ausência de articulação com o Centrão, com a turma do Maia. Se ele tivesse, talvez, cedendo parte do governo para a turma de Rodrigo Maia, a deputada estaria aprovando como se governa um país como o Brasil. Né? Então, ela tem uma opção, realmente, que é disputar nas urnas para poder governar no lugar do presidente. Mas o que ele está fazendo até aqui, a princípio, não é ilegal, pode ser ruim do ponto de vista de análise de qualquer um, todo mundo tem o direito de interpretar dessa forma, mas o caminho para trocar o presidente é urna, não impeachment por mera vontade. Zé Maria, você que acompanhou todos os processos de impeachment aí desde Fernando Collor de Mello, é um processo difícil e no meio de uma pandemia com um congresso virtual, não é, Zé Maria? Olha, Tiago, as ratazanas são sempre as primeiras a abandonarem o barco prestes a um naufrágio, né? Mas algumas são mais espertas, saem no primeiro solavanco, na primeira ventania. Tiago, houve uma revolução aqui no Brasil, uma revolução através do voto e não através das armas. Todo movimento revolucionário produz esse tipo de debate, porque as pessoas que tomam poder acham que chegaram para tomar conta mesmo.
e não há espaço para todos como eles querem, porque cada peça da revolução se sente o responsável, o dono do novo poder, e não há cargos e não há detalhes para cada um. Agora, o presidente Jair Bolsonaro está centralizando o mesmo, não está dividindo com os antigos companheiros de revolução esse novo governo. Mas, afinal, foi a promessa de campanha dele, né? Estas divergências do governo acontecem. Olha, não dormem no ponto os líderes e os presidentes da Câmara e Senado. Eles já montaram um grupo para equilibrar o poder e se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro. Só que este grupo não é gritante, não sai por aí falando. Ele age de maneira mais calada e inclui Supremo, presidências da Câmara, Senado e integrantes do governo, inclusive das Forças Armadas. Esse grupo silencioso é que está fazendo o contraponto da política e o equilíbrio. Quando ele aparecer, as coisas acontecem.